E aí, estrela, tudo bem? Bora então saber como será a semana do dia 30 de junho até o dia 6 de julho, aonde acontecerá a entrada de Júpiter em Leão, o segmento da lua cheia e a preparação para a lua minguante. E para você que não me conhece, eu sou Flávia dos Signos, neste canal aqui falo sobre astrologia. Então, se você gosta do assunto, se a sua energia ressoa com a minha, se você quer saber aí como é que vai ser o céu para a semana, de acordo com os astros, ou para o seu mês, de acordo com o seu signo, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo para aparecerem mais vídeos para você. Também, se você quiser agendar uma leitura de mapa astral comigo ou de tarô, ou se você também quiser começar a estudar astrologia, a entender o que é por trás da base de um mapa astral, eu vou deixar o meu user aqui na tela ou na descrição do vídeo, junto com o meu e-mail. Me procura lá. E bora pro conteúdo. Terça-feira, dia 30 de junho, Júpiter já vai entrar em Leão por volta das 12h52 da manhã, certo? Então, gente, esse período de Júpiter em Leão, ele vai ser um período de expansão no nosso lado, na nossa essência, né? Então, muitas pessoas vão se entender melhor nesse período. Muitas pessoas vão entender melhor quem são os outros, aqueles que a gente se relaciona, tá? Então, o período de Júpiter em Leão, além de ser um período de expansão em questões de criatividade, coragem para as pessoas que estão bem ali consigo mesmas, tem também essa questão da gente entender a índole de cada um. Ou das pessoas que a gente se relaciona há pouco tempo, né, que a gente ainda não entendeu qual que é da pessoa, ou para as pessoas que a gente se relaciona há muito tempo, só que conseguem esconder ali quem elas realmente são. Nesse período de Júpiter em Leão, quem as pessoas são vai ser mostrado, tá? Então a verdade que há dentro de cada um vai ser revelada, tá? Então isso aí serve também como motivação para a gente seguir nossos objetivos, também um posicionamento manifestador. Então, se a gente está bem posicionado com a nossa fé, em quem a gente é e quem está nos guiando, no nosso objetivo, a chance da gente manifestar aquilo é muito maior, certo? Então é um período de muita expansão na coragem, autoconfiança, né? E também utilizando a nossa criatividade para criar o caminho até o objetivo, certo? Ou então utilizando a nossa criatividade para as pessoas que precisam disso para o trabalho, para fazer um trabalho bem feito, certo? E outra coisa, né, gente? Júpiter em Leão também, por ser um período que favorece ao autoconhecimento, as pessoas que conseguirem se conhecer melhor, entender quem elas são, elas vão atrair, né, manifestar no caminho delas, pessoas que ressoam igual. Não 100% igual, porque ninguém consegue vibrar 100% igual ao outro, mas que estão meio que trilhando o mesmo objetivo em relação ao espírito, à alma, né? Ou então os propósitos de vida que elas têm, tá? E aí nessa terça-feira, teremos aí a lua em Capricórnio ainda, né? Vai ficar em Capricórnio até boa parte da quarta-feira, então durante o dia a lua vai estar em quadratura com Saturno, vai continuar na oposição com o Sol por conta da lua que formou a fase cheia no dia anterior, tá? Isso deixa uma certa tensão no ar, mas por quê? Porque muitas das coisas estão sendo reveladas, né? Júpiter entrou em Leão, o dia anterior teve lua cheia, que é o auge da lua cheia, então na terça-feira ainda vai estar tendo aquela vibe da lua cheia, então muitas coisas vão ser reveladas pra gente, principalmente como a lua tá em Capricórnio, o setor que você tem em Capricórnio ali no seu mapa astral é da onde vai vir aquela revelação, tá? Aí observa o mapa astral. Mas essa quadratura com Saturno, ela pode trazer uma certa autocrítica que pode limitar a gente de seguir as nossas tarefas do dia, tá? Principalmente a trabalho, porque Saturno, ele fala questões de trabalho, né? E também pode falar em relação a alguns chefes, pai, mãe, né? Pessoas que são um pouco mais velhas que a gente, ou que dentro do trabalho exercem funções acima da nossa. Pode dar um certo conflito, principalmente se você não é uma pessoa que consegue receber ordem, tá? Então presta atenção nisso.
Durante a noite, a Lua forma oposição com o Mercúrio, né? Começa a formar, isso fica mais intenso no próximo dia, e entra em quincúncio com Vênus. Isso faz com que os nossos relacionamentos nos tragam ideias opostas, né? Ou seja, a gente tem uma ideia dentro de uma relação, que pode ser qualquer tipo de relação, e a pessoa ela tem uma outra ideia. O que pode acontecer nesse momento? Ou as pessoas discutirem, por conta de nenhuma entender a ideia da outra, ou não aceitar. Lembra que Mercúrio está retrógrado, né? Então vamos tentar observar, respirar antes de dar a sua opinião. Agora, se as pessoas conseguirem entender o que o outro quer dizer e complementar as ideias, isso gera força, né? E estabilidade no relacionamento. Então aí o relacionamento, ele evolui, porque as pessoas conseguiram conversar de forma civilizada, mesmo entendendo que cada um tem a sua opinião. Quarta-feira, dia 1 de julho. Lua segue em Capricórnio durante o dia, então aí ela forma uma posição mais intensa com Mercúrio, retrógrado em Câncer. Ela também vai estar em oposição intensa com Júpiter, começando a formar oposição intensa mais no final da tarde, né? E aí ela vai começar a formar trígono com Marte, trígono com Urano, que vai ficar mais forte durante a noite. Gente, isso deixa a quarta-feira bem mais intensa do que a terça, só que menos crítica, ranzinza. Aí o lado de Aquário vai começar a se manifestar, né? A gente sai daquela vibe de Capricórnio. E aí às 4h33 da tarde, ou seja, às 16h33, a Lua já entra em Aquário. Abre um pouco a mente, né? Aquário ainda tem aquele lado mais do contra, tem oposição com Mercúrio, então o nosso lado do contra vai estar imperando, e principalmente para as pessoas que têm isso forte dentro de si, né? Então, como eu falo, as discussões podem gerar as discussões no sentido não só de briga, né? Mas discutir às vezes é você argumentar e colocar ali a sua opinião. Isso pode gerar briga ou fortalecer relações, parcerias no geral, tá? Só que com essa oposição de Júpiter, cuidado com os exageros, que eu sempre falo aqui, exagero naquilo, na sinceridade, na bebida, na comida, velocidade no trânsito, né? E aí, como tem também Marte ali nos aspectos, a gente pode ficar sem paciência. E essa impulsividade pode gerar coisas que podem nos afetar, ou afetar os outros. Como tem muita oposição, os outros também, não é só a gente. Tá? E aí, como eu falei no dia anterior, toda oposição pode se tornar força. Se os dois lados que estão em oposição em relação a uma ideia conseguirem unir ali por conta de um propósito igual, certo? Lógico, isso favorece até então reuniões, sim, mais à noite do que do dia, né? Mas o dia ele pode também favorecer se as pessoas forem maduras o suficiente. À noite o trígono com Marte fica mais forte, com Urano também. A oposição com Júpiter continua, então toda conversa ela vai trazer uma profundidade ali que pode nos ajudar a libertar pensamentos limitantes. Isso é ótimo. O trígono com Urano faz com que as reuniões em grupo também fortaleçam as energias e as pessoas consigam inovar algumas ideias, trazer ideias novas ali para um projeto, para uma relação, sei lá, na empresa, entre amigos ou família, né? E também a Lua forma conjunção com Plutão e sextil com Netuno. Isso deixa a gente com aquela tendência de mudanças, né? Para as pessoas que precisam de mudança em alguma questão específica da vida. Essa possibilidade é aberta, né? Então, a gente pode mudar pela gente, por a gente ter consciência do que a gente quer mudar, porque assim, a espiritualidade está ajudando. A Lua, que também faz parte da espiritualidade, está guiando, né? Os aspectos estão sendo feitos. Só que se a gente não tem consciência, eles ainda estão sendo feitos de uma forma nas entrelinhas, né? E aí é uma mudança que vem para longo prazo, tá? Isso também traz sonhos intensos, com chaves, né? Que se a gente for pesquisar, sonhos assim de quarta para quinta, né?
que se a gente for pesquisar, eles vão fazer sentido e eles podem trazer, inclusive, como eu falei, né, chaves para as questões que a gente precisa de mudança. Quinta-feira, dia 2 de julho, Lua estará em quincúncio com o Sol durante o dia. Ela começa a formar sextil com Saturno, vai continuar no trígono com Urano e conjunção com Plutão. Esse quincúncio com o Sol, ele abre oportunidades de criatividade para a gente lidar com tarefas do dia a dia. Então, nossos pensamentos e emoções podem, se estiverem alinhados ali, podem nos ajudar a focar. Lembrando, como eu falei, que estamos num período de Mercúrio retrógrado, esse foco, ele pode oscilar, né? Então, se a gente conseguir alinhar o pensamento, o sentimento em relação àquilo que a gente estiver fazendo, ótimo. Se os seus pensamentos estiverem voando demais, não adianta querer focar em alguma coisa muito séria, porque você não vai conseguir. A menos que você tente respirar e manter a calma. A oposição com Júpiter ainda vai estar mais fraca, mas vai estar acontecendo. Então, tem uma certa energia de urgência acontecendo ali. Nas entrelinhas também, né? Mas Saturno, por estar em sexto com a Lua, ele deixa os nossos pés mais no chão. Então, ele traz também uma possibilidade de foco para a gente realizar o que precisa ser realizado no dia. Responsabilidades do dia, tá? Só que se a gente não tiver essa responsabilidade, esse freio, né? Conseguir acalmar o coração, tentar acalmar os pensamentos. Se a gente não tiver isso, a chance da gente se distrair é maior. Mas aqui durante o dia é um momento bom também para reuniões em geral, por conta de Urano estar ali, certo? E ainda está num momento de mudar pensamentos, no momento da gente ter inovação em relação a projetos, a um relacionamento, até porque durante a noite a Lua forma oposição com Vênus, né? E vai ficar em sextil com Saturno, só que mais intenso. Essa oposição com Vênus, ela continua até na sexta-feira, mais forte até, né? Mas ela começa a nos colocar questões de relacionamento na nossa frente pra gente enxergar se é aquilo mesmo. Nos relacionamentos que a gente já está inserido há um bom tempo. Se vai surgir um momento de conversa que vai fortalecer os laços. Aí o Saturno, ele trabalha nessa questão de fortalecer. Independente de cada um ter o seu limite. Se você é aquela pessoa que só se doa pro outro, e você tá se sentindo esgotado no seu relacionamento, Saturno aqui nesse dia, ele vai falar para você impor os seus limites. Ah, mas eu não vou impor porque daí a pessoa vai me abandonar. Problema da pessoa, ela que saiu perdendo. Você tem que se amar a ponto de você entender que você não é carga do outro, né? Você também tem ali os seus limites. Saturno fala sobre isso, né? E como a Lua tá em Aquário, essa questão da gente buscar a nossa independência, a nossa liberdade, ela também é muito necessária. E eu falo independência na questão de, tipo, dependência emocional. Não precisa disso. Tem gente que tem isso, mas aí é o momento de você observar isso em você e trabalhar isso em você, tá? A oposição com Vênus, ela vai pedir atenção nos relacionamentos, nas parcerias, as parcerias de trabalho, que a gente colocar ali no nosso lado mais maduro, funcionando, podem se fortalecer, independente de ideias diferentes, ou tem aquilo das pessoas se afastarem, tá? Mas aí é para cada um enxergar e tentar entender se é aquilo mesmo que quer para a vida, seja em relação a relacionamento amoroso ou relacionamento de trabalho. Sexta-feira, dia 3 de julho, Lua segue em oposição com Vênus, mais intensa durante o dia. Então aí eu falo, né? As questões de relacionamento ainda estão colocadas à nossa frente, na nossa consciência, pra gente resolver. Se você tá num relacionamento que está te desgastando, isso vai te ajudar a você ter uma conversa séria com a pessoa, desde a quinta à noite, né? Mas na sexta continua, para que aquilo tome um rumo, para que aquilo termine,
né? Aí a lua em aquário, ela traz a ruptura, por conta da energia de Urano. Mas também tem a questão da gente melhorar o relacionamento. Se você ainda quiser ficar com a pessoa, né? Ah, tá desgastado, mas eu quero ficar no desgaste. Então tudo bem, aí você continua. Tudo depende da nossa escolha também, certo? E Vênus fala sobre escolhas. E parceria de trabalho também, tô falando só de relacionamento amoroso. E aí a oposição com Vênus continua durante a noite, só que mais fraca. E Lua também formará quincúncio com Mercúrio, o que abre uma possibilidade para a gente conversar de forma mais leve com a pessoa. Então, aquela tensão que estava gerando em relação a Vênus durante o dia, à noite ela vai trazer essa leveza para a conversa fluir. Tá? Eu falo, seja para relacionamento amoroso, para relacionamento de parceria de trabalho também. É importante a gente entender o porquê que a gente está lidando com aquele relacionamento, por que a gente quer continuar e por que a gente quer terminar. Tá? Ou também para as pessoas que querem se abrir para uma nova relação, para uma nova parceria, começar a observar mais. É um período de Mercúrio retrógrado? Sim, mas os períodos de Mercúrio retrógrado nos auxiliam para a gente ver, rever, refletir e ver se é isso mesmo. Né? Então vai abrir essa oportunidade para a gente ter o nosso lado racional também, conversando ali com a situação. Aí pode também abrir uma conversa que vai fazer com que as coisas fiquem mais nítidas pra gente, né? Que daí você coloca o seu emocional, como tá falando de Vênus, né? Vênus é a balança entre a razão e a emoção. Coloca o seu emocional e aquilo que você tá enxergando para ver se é isso mesmo. Sábado, dia 4 de julho, Lua entra em Peixes por volta das 3:30 da manhã. E aí a gente sai daquela energia mais racional, de Aquário, né? E ficamos mais sensíveis. Não só a ponto da sensibilidade ali no drama, do choro e coisa e tal, mas também intuitivamente. Então, para aquelas questões que a razão não explica, escuta a sua intuição. E, se possível, o seu coração. Né? Mas só que se você estiver naquele momento de drama, não adianta querer ouvir o coração, porque daí vai ficar uma bagunça. Até porque no sábado vai estar rolando quadratura com Marte, quadratura com Urano. Mais intenso do dia, mais fraco à noite, né? Então isso vai gerar uma certa ansiedade, principalmente para as pessoas que não conseguem lidar com espera. E aí, por movimentos impulsivos, você pode fazer algo que vai te prejudicar. Ou prejudicar uma conversa, ou prejudicar uma tarefa, né? Então, talvez aqui seja mais prático pra gente esperar o momento certo. Não querer fazer as coisas correndo. Tá? Mercúrio retrógrado, né, gente? O Mercúrio não tá nos aspectos, mas ele tá ali para todo mundo. Tá? Então, é bom a gente ter cautela. Porque daí vai fazer coisa errada, vai falar coisa que não quer, depois Lua em Peixes, né? Vai ficar sentindo. Isso também gera uma certa introspecção, uma necessidade de introspecção. Lua tá formando quadratura com Urano. Urano é os grupos, né? Seria aquela conexão em grupo. Mas a quadratura, se você tem questões mal resolvidas dentro de você, você não vai conseguir interagir de forma fluida. E aí é melhor que você fique mais introspectivo mesmo. Tá? A intuição, ela vai estar nos revelando mais do que aquilo que a gente está enxergando, aquilo que a nossa razão está tentando mostrar. E que nem sempre vai fazer sentido. À noite, a Lua também vai formar trígono com o Sol. Então, à noite, já vai nos abrir um momento de entendimento. Ali vai começar a se alinhar pensamento e emoção. Então, isso pode trazer pra gente uma expressão criativa, né? Aqueles momentos que a gente consegue parar para escrever um texto, para desenhar, sei lá, para dançar. Aí, todo momento que você se abrir emocionalmente para se expressar de forma criativa vai te ajudar a lidar com aquela ansiedade. Tá? Ou então, se você quiser ter momentos aí de descontração com as pessoas que você ama. Domingo, dia 5 de julho. Lua seguirá em trígono com o Sol. Só esse aspecto durante o dia. Isso deixa o dia mais leve, o dia mais alegre, né, do que o sábado, menos ansioso, e que ajuda aí na fluidez das tarefas do momento.
Seja em evento, seja dentro da casa, seja com família, com relacionamento amoroso, enfim. A interação ali vai estar mais leve e mais fluida. A intuição também. Durante a noite, a Lua forma trígono com Mercúrio, né? Então, para as conversas, isso está ótimo. Para você organizar ali sua casa, limpar as coisas. A Lua tá em peixes, mas daí a limpeza que eu falo é a nível energético, nível espiritual. Isso pode favorecer, tá? Só que Mercúrio tá retrógrado, né? Então, para conversa, no caso, é observar e pedir para a pessoa repetir o que ela falou. Ou então numa compra, sei lá. Porque a chance da gente ouvir errado ou ser mal interpretado é grande. Segunda-feira, dia 6 de julho, Lua segue no signo de Peixes durante a manhã, então amanhã ela ainda vai estar bem intuitiva, ela vai continuar no trígono com Mercúrio, né? Então é uma manhã bastante movimentada em relação ao comércio, conversas, trocas ali de informações e que podem também trazer erros por conta do Mercúrio estar retrógrado, vamos prestar bem atenção. Aí por volta do meio-dia e 7, Lua entra em Áries, né, formando trígono intenso com Júpiter. Isso deixa o dia mais expansivo, por mais que seja um dia que vai ser, né, um dia antes da Lua minguante, que vai acontecer na terça-feira, mas aí a expansão ela vai nos trazer coragem para entender o que a gente precisa deixar aí na semana minguante. Né? Essa expansão ela vai trazer aquela autoconfiança que a gente estava precisando. Né? E vai expandir os nossos horizontes também em relação às chaves que a gente estava precisando virar para começar a entrar na minguante, que é no próximo dia. Durante a noite, a Lua forma sextil com Marte, sextil com Urano, conjunção com Netuno e sextil com Plutão, certo? Isso deixa a noite altamente fluida para conversas em grupo, para estudos em grupo, encontros em geral, eventos. E aí Marte traz aquela energia mais movimentada, né? Então a gente não vai ficar naquela mesma... Até porque é o Lua em Áries, né, gente? Então mesmo que não esteja o Marte ali nos aspectos, a nossa energia ela se movimenta porque é um signo que traz a iniciativa. Então se você precisa ter uma iniciativa em relação a mostrar uma ideia num projeto ali de trabalho, você vai ter. Né? Ou se você precisa dessa iniciativa para conversar com alguém específico, vai acontecer. Ou se você precisa dessa energia para tirar um estudo que estava estagnado e continuar ele, ou um projeto, ou uma leitura de um livro, enfim. Vai ter energia de ação para a gente ir fazer aquilo que estava parado. Bom, estrelas, então, era esse o recado que eu queria deixar para vocês durante essa semana. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Ótima semana para todos nós e até o próximo vídeo.